Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do Love the Problem e hoje a gente tá aqui com dois convidados muito especiais, inclusive já começo logo agradecendo pela presença deles. A gente tá aqui com duas pessoas que pra mim são duas grandes referências brasileiras no tema do podcast de hoje, que é testes automatizados no mundo digital. O primeiro convidado aqui, Júlio de Lima. E aí, Júlio, beleza? E aí, beleza? Bom, prazer estar aqui, muito obrigado aí pelo convite, hein? Opa, eu te acompanho muito virtualmente, Júlio. Eu acho que eu já te vi em algum evento aqui e ali, já te apertei a mão, dei um abraço, agradeci por todo o conteúdo que você compartilha aí sobre testes. Mais um prazer estar aqui com você agora quase que presencialmente, né? Pelo menos de forma síncrona aqui batendo esse papo. E estamos aqui também com Elias Nogueira. Fala, Elias. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Lula, pelo convite. Gosto muito de conversar contigo, a gente já trocou várias ideias, né? E muito boa essa oportunidade de a gente poder trocar um pouquinho dessa experiência, né? E falar um pouquinho a palavra da qualidade de software. Exatamente. Inclusive, Elias falando aqui do outro lado do mundo, quase, não, no meio do caminho entre o outro lado do mundo, talvez. Tá ali tá morando na Holanda atualmente, né, Elias? Falando diretamente da Holanda? Sim, na Holanda, faz 6 meses, né? Para um desafio de trabalho e também de vida, né? Tá sendo excelente, na real. Muito bom. Muito bom. É o capital intelectual brasileiro sendo espalhado pelo mundo, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim pro Brasil, mas pelo menos pra você eu acho que é bom. Me parece que você tá bem feliz aí, tá bem contente. Pra mim tá ótimo. E na verdade é muito bom. A gente pode discutir sobre isso. Acho que é importante. Muito bom. Inclusive, fazendo a conexão entre os dois convidados aqui, descobri aqui batendo papo que vocês já trabalharam juntos, né? Vocês querem falar um pouco sobre a história de vocês dois juntos e o que vocês fazem hoje, onde vocês fazem o que hoje, como que tá esse passado e esse presente? Ah, não, porque a gente brigava muito. Júlio. Só treta. A gente gosta de treta aqui. A gente tá aqui pra tretar, caralho. Não, a gente trabalhou na Qualister, né, Julião? Isso mesmo. Durante quase 3 anos. Caraca, tudo isso. Quase 3 anos, a gente trabalhava remoto, mas teve, acho que o nosso último projeto, inclusive o nosso último projeto na empresa, né? Eu e o Júlio trabalhamos juntos daí. E aí, os dois focados em qualidade. Daí a gente focado em entregar um produto. Os dois focados em qualidade, entregar um produto. Na época era até bem bizarro, né, Julião? Aqui dá pra falar, só não precisa falar o cliente, né? Mas a gente fez uma automação em cima do WhatsApp. Pra ficar mandando mensagem pra galera. A galera mandava pra alguns números específicos assim, eu quero receber notícias do time tal. Botava uma hashtag, tipo, de um cadastro, né? A gente ia no WhatsApp, pegava aquilo, fazia um cadastro num back-end e depois de um tempo, tipo, de hora em hora, a gente ficava mandando mensagens pras pessoas sobre notícias de time de futebol. Ah, que da hora. O Júlio era o master de fazer o back e o front aí, né, Júlio? Pois é, e foi uma experiência bacana porque foi testes em interface gráfica do app. E a gente precisava de ter muita demanda. E a gente conseguia muita demanda através de plugar vários devices para executar essa ação de maneira simultânea. Então teve muita coisa envolvida. Coisa muito forte de back, de processamento assíncrono, de interface com o usuário, porque o usuário ele era um usuário não técnico, então ele preenchia as informações que ele queria enviar e a gente meio que fez era praticamente um sistema ali de envio de mensagens, né? Foi desafiador. Ainda bem que o Elias contou aí que os usuários se inscreviam, que eu já ia falar, puta, CPI da fake news aqui vai pegar em cima do episódio, ferrou, mandando mensagem pra todo mundo. Mas a pessoa se inscrevia então e aí recebia as mensagens. Mas uma deixa que eu vou colocar nesse projeto que foi bem legal é que era 2 QAs criando uma automação em cima de um aplicativo de terceiro com uma farm de dispositivos, criando um back-end e um front-end. Demais. Eu acho que a gente já começa exatamente no tema do episódio, porque eu perguntei, vocês trabalham com qualidade? E a sua resposta, Elisa, eu não sei se foi consciente ou não, mas a sua resposta foi, a gente trabalhava junto para entregar um produto digital. Exatamente. Então, olha que demais. A gente já começa o episódio aqui extrapolando essa caixinha de, testes é coisa de um QA, né? De um Quality Assurance, de uma pessoa de qualidade. Automação é responsabilidade de um papel X. A gente já começa quebrando essas caixinhas e começando a falar sobre
sobre testes automatizados, sobre automação, sobre qualidade, focado em entregar um produto digital confiável, é isso? Essa aqui é a linha da vida de vocês. Essa que é a linha. A minha, pelo menos, é assim, e eu advogo muito sobre... Eu dei até uma palestra na Geo Floripa, tem gravação, tem, depois só me stalkear. A gente, dentro de um time, nós somos engenheiros de software. E que esse papel de, tu é um QA, tu é um dev, tu é um front, ele pode não ser taxado. A gente, na real, trabalha exatamente assim. Nós somos engenheiros de software com uma especialidade, né? Muito bom. E só que a gente pode jogar em qualquer posição. Não é bem assim, mas a analogia é jogar em qualquer posição. Pode fazer coisas de back, pode fazer coisas de front, faz coisas e principalmente focados com qualidade, né? Que é o principal, né? Exatamente. E é muito legal isso também, porque quando você é o QA do seu time, o seu time ele acaba por terceirizar a responsabilidade, inconsciente ou conscientemente, entendeu? Quando você começa a participar mais ativamente de todas as atividades, como Elias falou, né? Literalmente, de você ser capaz e se interessar por corrigir um bug, por exemplo. Você começa a mostrar para o seu time que realmente vocês são um time multidisciplinar. Cada um de nós podemos fazer mais do que simplesmente o que a gente foi contratado para, entendeu? E para quem é desenvolvedor e que vê um tester, né, um QA lá, buscar conhecimento de como desenvolver, ele também acaba se engajando eu também preciso desenvolver com mais qualidade, então eu vou buscar o conhecimento que essa pessoa tem para que eu também possa testar melhor. E aí a gente acaba construindo uma cultura de qualidade, né? Onde todos, como Elias disse, né? Todos somos software engineers e a gente é capaz de desenvolver e de testar. Temos nossas especialidades por conhecer mais sobre um ponto ou outro, né? Um bom exemplo do front e do back-end, que eles ambos são engenheiros de software, mas um manja muito de front, o outro manja muito de back, né? Sensacional, porque me lembrou principalmente 2 episódios aqui que a gente gravou. Um episódio foi o episódio com o Henrique Imbert sobre agilidade organizacional, e a gente fala muito sobre times multifuncionais, a gente fala sobre como se organizar, e eu acho que essa cultura individual de cada um, de entender que o papel não está restrito a uma coisa só, é demais. E me lembrou outro episódio que foi com a Jaque do Mulheres de Produto, a Jaque trabalha no Nubank, e mesmo na comunidade de mulheres de produto, tem pessoas que não são necessariamente de produto, mas que estão interessadas em produto. Então, mesmo dentro da engenharia, as pessoas extrapolam e começam a conhecer outras coisas. E aí eu lembro de uma palestra no Agile Brasil, do ano passado, Belo Horizonte, que quem estava palestrando era o Vini, do Nubank. O Vinão. E aí o Vini foi responder uma das perguntas, a pessoa perguntou, mas como que eu faço se eu não tenho um QA? Aí o Vini falou, mesma coisa, você trabalha da mesma forma, né? Inclusive, no Nubank, a gente não contrata alguém como QA. Aí todo mundo ficou meio em choque, assim, como assim vocês não têm ninguém de qualidade no Nubank? Aí ele falou, a gente contrata engenheiros, contrata para engenharia de software. Se a pessoa tiver mais skills de qualidade, ela vai trabalhar para fazer esses skills valerem, entregarem, mas a gente não vai necessariamente contratar como QA especificamente e deixar a pessoa ali só naquela posiçãozinha específica, né? E é bacana assim, porque o Nubank, eles não têm apenas, ou melhor, não vou nem falar do Nubank especificamente, mas das empresas que têm esse posicionamento. É importante ressaltar isso para quem ouve também, que é o seguinte, não é simplesmente falar, não vou contratar QAs, porque os engenheiros de software precisam saber fazer isso, entendeu? Porque toda a nossa comunidade no Brasil, ela cresceu com essa crença de que desenvolvedores desenvolvem, testadores testam, entendeu? Então não é comum. Se uma empresa do nada fala simplesmente, não, a partir de agora, desenvolvedor, eu só contrato o desenvolvedor e você desenvolve e testa. E a pessoa não tem as skills de alguém que testa, porque isso precisa se aprender. Os caras na Nubank, eles aprenderam isso com a vida ou lá dentro também através das várias inovações que eles têm, né? Se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho o apoio da gestão, porque é muito importante. Para quem quer economizar custo, contrata um desenvolvedor e fala, você tem que fazer tudo. Mas se a gestão não apoia que ele vai investir tempo testando, investir tempo automatizando, mantendo testes automatizados, porque se você for olhar numa das palestras do Lucas lá da Nubank, que fala
fala como que nós testamos na Nubank, entendeu? Você vai ver que eles têm diversos frameworks de teste que eles, inclusive, construíram em todas as camadas, cara. Então, eles mantêm o framework, eles mantêm a automação e para isso eles precisam ter engajamento, apoio da gestão e conhecimento. Muito bom. Já é a terceira palestra já citada em menos de 10 minutos de episódio. Já tem 3 belas palestras citadas aqui. Elias no Agile Floripa. Ano passado, Elias? Não, isso foi 2017. 2017, Vini Andrade no Agile Brasil do ano passado, e o Júlio bem citou aqui o Lucas Cavalcante do Nubank, que também tem belas palestras e historicamente, né, falando sobre isso. E aí eu vou aproveitar já e entrar no nome do nosso podcast, né? Love the Problem. Então, contextualizando, a gente está num mundo cada vez mais digital, né? Transformação digital é o termo aí que não sai da boca do C-Level, né? É tudo digital. Minha mãe e meu pai já usam aí o celular 24 horas por dia, né? Já estão viciados aí no celular. Tudo a gente resolve por software, né? Tudo por aplicativo. Que problema que a gente está resolvendo nesse mundo digital com testes automatizados? Fica aí a bomba para vocês resolverem aí para mim. Que problema que a gente está resolvendo com testes automatizados nesse mundo cada vez mais digital? Problema principal, time to market. Caramba, agora pegou profundamente, porque o coração do Product Manager que tá ouvindo o episódio já começou a bater mais forte, hein? Falou time to market, já começa a ficar, opa, como que a gente resolve time to market com teste automatizado? Agora eu fiquei intrigado. E é time to market, porque tudo na questão de mercado, né? Hoje em dia é uma empresa conseguir entregar melhores funcionalidades, prover um melhor software para os seus usuários, né? Tem até um negócio interessante, só um adendo assim. Hoje abriu a Amazon Holanda aqui, né? A Amazon Netherlands. Uhum. E antes, aqui uma empresa dominava, chamava Bol.com, que é a Amazon da Holanda, a Amazon holandesa. Bol? B-O-L? Isso, Bol, que nem o Brasil Online. Exato. Porra, aqui no Brasil, bons tempos, @Bol, né? @Bol.com. O Bol.com. E a Amazon entrou aqui agora, e agora tá uma incerteza de mercado, né? Tipo, e a Amazon entrou, vou entrar tal dia na Holanda. Pelo que a gente tá vendo aqui do mercado, o Bol não tava muito levando fé, a Amazon entrou com tudo agora aqui. Caramba! Daí é o time to market, né? Tipo, ou mesmo empresas que já têm um produto estabelecido e querem estar à frente do concorrentes, né? Elas precisam conseguir fazer uma entrega, e quando fazem essa entrega, ela tem que funcionar, né? O principal problema hoje desse nosso mundo digital é algo que a gente tá usando não funciona. Vamos pegar um exemplo de um app. Uhum. O app não funcionou, eu desinstalo e baixo outro, que faça a mesma coisa. E vai ter zilhões de apps que vão fazer a mesma coisa. Mesma coisa se eu quero abrir uma conta num banco digital. Existem vários bancos digitais hoje. Por exemplo, no Brasil, o Nubank é o principal, ele é super bom, assim, ele é engenharia excelente e é um banco que a gente confia, mas tem outros, a gente pode usar outros. Se a gente tiver um bug sequer ou uma experiência de usuário ruim, isso já me faz ir para outro. Perdi um cliente como banco e ele foi para outro, e a gente só consegue ter esse time to marketing se a gente automatiza os processos. Teste é uma parte deles, né? Obviamente a gente tem a automação da infraestrutura, a automação de vários serviços, mas a automação de teste é um ponto crucial que a gente vai conseguir ter um rápido feedback se a minha aplicação tem uma certa qualidade para ser entregue ou não. Pelo menos as principais funcionalidades que fazem o meu produto sobreviver, né? Se eu não tiver isso, eu não consigo alcançar esse time to market, pode vir outro concorrente na minha frente e pegar esse meu mercado. Sensacional essa visão, Elias. E é engraçado porque eu joguei a pergunta aqui aleatoriamente, né? Sobre qual problema que a gente está tentando resolver, mas é óbvio que eu sei, eu já tinha ideia de uma resposta boa, porque um dos treinamentos que eu dou na K21, inclusive você já deu esse treinamento também muito, e em algum momento a gente vai conseguir parear dando uma aula dessa. Sim. É o Certified Scrum Developer, né? Que é muito focado em testes automatizados, integração contínua, cultura DevOps, por aí vai, e práticas ágeis. Eu começo contando a minha história, né? Assim, como desenvolvedor, eu começo contando por que eu corri atrás de testes automatizados. E não foi porque alguém mandou. Abrindo meu coração aqui, revelando a verdade pra todo mundo, nunca na vida ninguém me mandou fazer um teste. Nunca. Assim, teste automatizado, né? Testar, todo mundo manda, né? Testa aí. Agora fala, Lula, você tem que escrever um teste de interface, um teste aqui, um teste ali, nunca ninguém mandou. E o problema que eu tava tentando resolver era exatamente time to market, Elias. Você pegou, assim, em cheio. Por quê? O diretor, né, responsável pelo produto pro qual eu desenvolvia, ele tava muito satisfeito com o que a gente estava entregando, e a gente entregava toda semana, um time to market bom aí, e a gente
gente era todo orgulhoso, né? Pô, praticando agilidade na veia aqui, ó. Agilidade na essência, entregando toda semana. Sexta-feira, ó, release, versão nova. Até que um belo dia ele falou, galera, eu quero entregar agora só 2 vezes por ano. Puta que eu pariu, já era, acabou a agilidade na minha vida, né? Como assim eu vou entregar 2 vezes por ano? Meu time to market vai pro espaço. E foi aí que eu percebi que era porque a gente tava com uma dívida técnica muito grande. E toda semana, quando a gente entregava, a gente tava colocando em risco o que já tava funcionando, né? O que a galera já usava, tava sendo posto em risco por causa dessas novas implementações, dessas novas features. Então, eu empatizei muito com essa resposta de, no final, é sobre time to market. No final, estamos aqui falando sobre negócios, né? O objetivo é a gente conseguir impactar o negócio. E aí eu vou virar o disco aqui, virar o outro lado da moeda e perguntar que problema que a gente está criando com essa cultura também de testes automatizados. Porque agora também não é novidade para ninguém, né? Teste automatizado, vamos fazer, vamos colocar. Que problemas que a gente está criando com essa brincadeira de teste automatizado? Um dos problemas que a gente está criando com essa cultura é a falta de preparo das empresas em entender que para que a gente possa alcançar esse time to market com a automação de testes, a gente precisa também dar manutenção nos scripts que a gente cria e ter uma infraestrutura preparada para a execução desses testes. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente vê, assim, empresas que querem muito automatizar testes por hype. Como você falou, né? Eu comecei a automatizar testes não porque alguém me mandou. Comecei a automatizar testes porque eu percebi a necessidade disso. Mas tem muitas empresas que começam do jeito errado. Não, eu quero automatizar testes porque eu quero ter 1000 testes automatizados, por exemplo. Porque o Nubank faz, né? Porque o Nubank faz, por exemplo. E aí o que acontece, né? Se você automatiza 5 scripts de teste, por exemplo, ao automatizar esses 5 scripts de teste, você já tem que pensar que o próximo passo é você dar manutenção nesses scripts de teste. E para dar manutenção nesses scripts de teste, você precisa de esforço. E por ter esforço, você com certeza vai ter que escolher entre entregar uma feature, né, ou entregar o que você quer que mantenha a saúde da sua aplicação num longo prazo, entende? Um outro ponto é, muitas empresas ainda, mesmo estando dentro do ágil, ainda compreendem que o papel do QA, o QA é o único responsável por automatizar testes. Mas, na verdade, uma vez que a gente criou um ativo para colaborar com o time a alcançar os seus objetivos, o time é responsável por dar manutenção naquilo. E isso é algo também que é difícil das empresas entenderem. É um problema que a gente também está criando. Ou seja, não adianta o Júlio se esforçar o máximo possível para compartilhar conteúdo de automação de testes, se o Júlio também não ensina as pessoas, as empresas, de que a automação de testes precisa ser mantida pelo time e não só por alguém que inventou uma possibilidade de automatizar testes de maneira isolada. É algo que é do time, para a saúde da solução que a gente está construindo. Cara, sensacional a resposta, porque o que eu vejo hoje muito nesse mundo tentando ser digital é as pessoas tentando resolver o problema trazendo alguém externo para fazer um trabalho, sumir e nunca mais aparecer, né? E aí não é um trabalho de aculturamento, né? Acho que o bom exemplo aqui a gente falou de hype, né? Eu vou ter porque o Nubank tem. O Nubank tem uma cultura de engenharia, uma cultura de testes. Não é que ele tem testes. Testes é só consequência de todo esse trabalho que eles vêm fazendo de aculturamento, de aculturamento durante todos esses anos. Então, gostei muito da ideia da hype. E dentro dessa hype, eu acho que a gente pode até colocar polêmica. A gente pode colocar até a própria hype da agilidade e a hype do digital, né? No geral, assim. Então, eu vejo muita gente falando, eu quero usar o método X. Por quê? Porque é o que tá na moda agora, é o que o meu concorrente está usando. Ou, eu quero ser digital. Por quê? Porque o concorrente também é digital. E isso acaba gerando, talvez, um comportamento de mercado meio estranho, né? Um dos comportamentos que eu vejo no mercado, e eu vou pedir ajuda para vocês, não para mim, mas para qualquer um que esteja ouvindo aqui o podcast, é a galera que foca em trazer só uma solução dentro de um contexto específico da agilidade e esquece de todo o resto do contexto. Por exemplo, já vi uma galera de qualidade que quer
colocar testes automatizados sem pensar no time to market e ficando isolado só dentro do domínio técnico. Então não conversa com a galera de produtos, não conversa com a galera de negócios, não conversa com a galera que está olhando ali para métodos. Assim como eu já vi a galera de negócios que não quer olhar para testes, porque teste é coisa da galera mais geek ali, né? Da galera que gosta de código. Ou a galera que é Agile Coach, ou Scrum Master, ou Service Delivery Manager, usa o termo que você quiser aí, que está focado muito na eficiência do fluxo do processo e não olha para o domínio técnico, né? Então, qual que é a minha pergunta para vocês? Eu queria até trazer um pouco da experiência prática de vocês. Elias, eu sei que é um cara que já trabalhou aqui no Brasil antes de ir para a Holanda, estava como Agile Coach, termo fancy também, né? Termo da hype aí. O que vocês sugerem para quem está tentando realmente resolver esse problema de time to market, de um produto digital de qualidade, não ficar focado só em um dos domínios da agilidade, não ficar focado só em negócios, nem só em cultura, nem só em organizacional e nem só em técnico? Como que a gente consegue quebrar essas barreiras e focar na entrega de um produto eficaz, de fato? Eu creio que o principal ponto é sempre atrelado a time to market negócio, né? Sim. Daí uma coisa atrelada ao negócio que é extremamente importante, é uma mina de ouro que a gente esquece muitas vezes, são as métricas. As métricas vão nos dar total informação e direção de onde a gente precisa ir. Muito bom. Tanto, tipo, um Product Manager, praticamente, ele tira, obviamente, muitas informações de clientes, né, para poder fazer o seu trabalho e adicionar novas features e pensar no mercado, o que o mercado está pedindo para um visão de futuro, mas ele também olha para o presente e também faz previsões do passado, presente para o futuro. Ele só faz isso com métricas, né? Como o meu usuário está utilizando, quais são os feedbacks do meu usuário, onde ele acessa mais, acessa menos. E isso é um ponto extremamente importante para um time de desenvolvimento, vamos falar para um QA agora, de saber, por exemplo, o que automatizar, onde testar, onde focar, onde é a área do sistema que tem mais problema, onde são as áreas do sistema que o meu usuário mais acessa, onde ele dá mais clique no meu website. Essas informações, a gente tem, muitas vezes como QA, a gente fica tão bitolado de, não, vou automatizar tudo, e essa telinha de cadastro, meu Deus, eu tenho, porque o cliente vai toda hora fazer um cadastro, e às vezes não, sabe? Ele tem um comportamento super estranho ou diferente do que a gente está prevendo no início. Então, coletar essas métricas, entender essas métricas, sentar com um PO, um Product Manager, entender onde a gente quer chegar com aquele software, com aquela entrega, é o principal para a gente poder se planejar em termos de automação de teste, em termos de automação de infraestrutura, porque eu sabendo qual é o meu alvo, sabendo o que eu quero entregar, eu consigo priorizar o que eu preciso fazer. Eu consigo direcionar o time de desenvolvimento, né? Sabe, Elias, que uma das coisas que eu usei em alguns dos times que eu atuei como QA foi o Prisma, cara. Uma abordagem de riscos, de gestão de riscos dentro de times ágeis, entendeu? Então, o que a gente fazia basicamente era QA junto com tech, junto com negócios, identificar juntos quais são riscos para uma possível feature que a gente está desenvolvendo e com base nesses riscos, a gente pontuar juntos o que é de impacto e o que é de probabilidade daquele risco se tornar um problema potencial. E com base nesses riscos, a gente tem uma noção clara de o que a gente tem que automatizar ou por onde que a gente tem que começar a se preocupar dentro daquela determinada sprint, e uma forma de você engajar as pessoas a terem uma noção clara de, dado que a gente ainda tem alguns riscos que ainda não foram mitigados com práticas aqui de dentro de práticas que a gente desenvolve dentro do nosso time, então a gente ainda precisa ter mais dedicação para tentar fazer com que esses riscos não se tornem problemas em potencial, entendeu? Então isso também foi uma forma bem bacana aí de pelo menos delimitar qual que é o alvo, qual que é o foco, né? Para sair de um qualitativo e conseguir entrar num pouco mais quantitativo, assim, de onde estão os nossos problemas. Sensacional. Vocês me lembraram agora de duas frases que a gente usa bastante na K21. Uma é inclusive adesivo, que é o Métricas Moldam Comportamentos. Esse adesivo é demais, ou de um jeito mais chique, né? Diga-me como me medes e te digo como me comportarei. Então, se o que tiver te medindo for puramente técnico, você vai olhar só para o técnico. Se o que tiver te medindo não tiver nada da base técnica, você não vai se preocupar com a base técnica de jeito nenhum, né? Então, muito bom calibrar as métricas. A outra frase que a gente fala bastante é que a agilidade é um bichinho de 4 patas, né? Os 4 domínios, negócios, cultural, organizacional e técnico, eles têm que estar andando junto, né? Se uma pata vai muito para frente e as outras ficam para trás, o bichinho não vai andar, não vai sair do lugar. Então,
quebrar essas barreiras, trazer os riscos de negócio, né? O Júlio bem falou aí, olhar talvez às vezes para um fit for purpose. Tem um episódio aqui sobre fit for purpose que a gente trouxe a Andressa e o Duba, que são muito fortes em negócio e conseguem fazer essa junção. Acho que faz muita diferença e isso começa a me trazer talvez um pouco da essência da agilidade. No Agile Brasil teve um keynote. Você estava no Agile Brasil do ano passado, Elias? Você não estava, né? Você já estava na Holanda? Não, do ano passado não. Estava no retrasado. Ano retrasado. De Campinas eu estava. Você já estava aí na Holanda. Campinas, inclusive, foi muito bom também. Mas quem palestrou no último dia foi o Alistair Cockburn, né? Um dos signatários do Manifesto Ágil. Inclusive, não é um dos signatários mais famosos pelo domínio técnico, né? Mas ele estava falando sobre a essência da agilidade. Tá falando The Heart of Agile. Era a palestra dele. E ele falava sobre simplificar e coisas desse tipo. E se a gente for puxar na essência da agilidade, assim, na essência do movimento ágil, do manifesto ágil, a gente tem muita prática de engenharia, né? Aonde que essas coisas se encontram, assim? Aonde, no histórico, né? Fazendo uma análise junto com vocês aqui, acho que eu nunca parei para pensar sobre isso. Mas nessa evolução de um negócio que nasceu dentro da engenharia de software e chegou no mundo digital, que está falando muito de produtos, aonde que as coisas se encontraram e aonde que as coisas ainda não se encontram? O que vocês veem aí desse histórico de agilidade, mundo digital, produtos digitais, manifesto, né? Aonde que as coisas se encontram e aonde que elas ainda não se encontram? O que eu tô vendo divergência, vou começar pelo ruim, né? Pelo ruim. pelo problema, love the problem, né? A divergência é que nesse mundo da agilidade agora, a gente tá focando muito em negócio, perfeito, e a gente tem essa camada intermediária de Agile Coaching facilitação. Uhum. E a gente está se esquecendo da parte técnica. Então tem um foco muito grande em gerenciamento de produto, que é extremamente importante, é o coração de todo o negócio, mas tem também, para mim, a minha opinião pessoal, eu sou bem direto nisso, né? Uma vertente muito excessiva, muito de facilitação e mentoring, e se esquece total o técnico. E é meio que jogado assim, não, deixa os técnicos, eles se resolvem. Deixa o técnico pros técnicos, né? Isso, e parece que eles só pegam uma camada entre média gestão para cima, esquecem, tipo, né, em termos de camadas, que a parte base operária, né, de qualquer organização hoje é software. E se a gente não tem um processo de software, boas práticas e agilidade dentro do desenvolvimento de software, vai estar fadado ao fracasso, a gente vai entregar péssimos produtos, ou cheio de bugs, ou que não é realmente requerido pelo usuário, sabe? E é bem isso, tipo, a gente tem muitas práticas, tipo, por exemplo, hoje qualquer time que quer entregar time to market com uma boa qualidade tem que estar executando várias práticas que já são provenientes do Extreme Program. E para mim hoje, a minha opinião pessoal é que a maioria dos times tem que ser pautados por XP primariamente. Depois pensa em algum outro tipo de framework ou prática. O pessoal vai, um time de desenvolvimento agora vai utilizar Scrum para o gerenciamento. Cara, é um gerenciamento, não é o coração. Então tu pode ter um Kanban, tu pode ter práticas misturadas, não precisa nem colocar nome. Falar, a gente tem uma cultura de software aqui, a gente usa um mix disso, daquilo, mas para mim o principal mix, o principal foco é desenvolvimento de software. São práticas de Extreme Programming. Se eu não tenho isso, não adianta eu colocar práticas, né, de extrair melhores métricas, de, nossa, agora eu tenho Scrum com Lego para ensinar vocês a como fazer, como ter visão, se o desenvolvedor está lá escanteado e que ninguém quer falar com o desenvolvedor porque ele é técnico e os técnicos vão se resolver entre eles, sabe? Esse é o principal problema. Show me the code, né, afinal. O treinamento do CSD é muito isso, assim, são 3 dias abrindo ali, vendo a operação com o foco de melhorar o time to market. Exato. Né? Porque também tem muita gente que se perde nesse meio do caminho de, código pelo código e também não chega na outra ponta, né? As coisas não se encaixam, né? Não se conectam, exato. Então, sempre, eu acho muito importante ter camadas, assim, de facilitação, óbvio, né? Uhum. Mas como eu trabalhava antes, eu trabalhava como Agile Coach, mas eu tinha veio muito técnica, e eu entrava muito na parte técnica. Fazendo outro jabazinho, a gente tem até uma palestra na época que eu trabalhava com o Platson, com o Emerson, né? Que a gente pegou muito do framework da K21 também, né? Cara, a gente tem os diferentes domínios. A gente conseguiu se comportar como 4 Agile Coaches com 4 domínios diferentes, não focando no domínio. E a gente viu que era extremamente importante. Se a gente não tivesse um domínio sendo atendido, a gente não estaria conseguindo
fazer com que a organização caminhasse para o lado desse time to market, dessas entregas, né, que a gente precisava fazer para os clientes. Sensacional, pegando desde da base do manifesto até o que foi se desenvolvendo e se desenrolando depois, né? Porque eu vejo um período aí que Eric Ries, o The Lean Startup, começou a explodir e algumas empresas conseguiram fazer a conexão entre as coisas muito explicitamente, né? Então, se a gente pega grandes eventos técnicos, por exemplo o QCon, né? O QCon. Eu costumava voluntariar todo ano no QCon. Costumava porque esse ano e ano passado eu não consegui ir, mas em algum momento estarei de volta voluntariando no QCon. Mas se você for ver as empresas que estão no QCon, são exatamente as empresas que estão buscando ser mais digital, né? E não são diferentes das empresas que estão no Agile Brasil, que estão no Scrum Hill, que estão em outros eventos que também tentam olhar por todos os prismas, né? Agora, quando você começa a olhar de dentro, talvez exista ainda essa separação de, eu sou de produtos, eu não olho para nada técnico, eu sou técnico, eu não olho para nada de produtos, só me diz o que eu tenho que fazer, que eu faço. E a gente ainda tem as empresas que não estão frequentando eventos, não estão buscando conhecimento, não estão se preparando, mas que querem fazer ágil porque ouviu falar que o ágil funciona em alguns locais, entendeu? E para essas, você encontra as pessoas que fazem parte do time, seja elas técnicas ou de negócio, que acabam se frustrando, né? Porque é exigido comunicação onde não existia comunicação e isso não foi mediado de maneira apropriada, né? Você encontra um time box menor do que o time box que era praticado e ninguém foi parar para entender mesmo o fundamento de o porquê que você usa o time box e de como usá-lo melhor, entendeu? Então, o que eu quero dizer muitas empresas ainda que não aparecem publicamente estão adotando práticas ágeis que não estão aderentes ao que realmente se espera disso, e com isso formam-se profissionais que não acreditam nessa abordagem, né, nessa forma de construir produtos, e pessoas que desde já aprendem de uma forma errada, e por aprender de uma forma errada acabam por não conseguir se adaptar ao dia a dia ou mesmo a novas oportunidades, né? Isso é algo que eu vejo aí também dessa digitalização, assim, vamos dizer. Faz muito sentido. Eu pego muita gente em sala de aula muito cético, né? Quando eu começo a falar que o principal ponto é a gente não ser simplesmente um code monkey, né? Um macaco que coda ali, a gente conseguir pensar no produto em si, mas ainda assim não abandonar código e começar a misturar as coisas. Tem muita gente que é cética, tem muita gente que acho que já sofreu tanto na vida, né? Passando por esse tipo de empresa, Júlio, que você falou, que, eu passei lá e me exigiam que eu fizesse testes, mas não me deixavam trocar uma ideia sobre o negócio. Então, era cada um no seu canto, mas me cobravam. É aquela frase, não vai funcionar, não vai funcionar. E não vai funcionar por quê? Porque você aprendeu com um contexto que não estava jogando para que você realmente desfrutasse do que é o benefício. Eu acho que para mim, para você, Lula, pro Elias, que já tiveram boas oportunidades, boas pessoas para conversar, boas experiências dentro, a gente sabe do qual é o tamanho do benefício, entendeu? Mas para essas pessoas, que eu acho que também a gente como compartilhador de conteúdo também tem que cuidar, é falar, olha, existem formas e formas de fazer o que estão te dizendo que estavam fazendo, entendeu? Esteja aberto, com a cabeça aberta para entender outros lados, para que você possa ver se faz ou não sentido e tomar novas decisões, entendeu? Eu acho que isso é muito importante também. Vou entrar então no assunto de formas e formas, né? Vou entrar num assunto talvez descendo um pouquinho mais profundamente no como, né? Dos testes. A gente já falou do porquê, a gente já falou do que é testes, mas ali na fronteira entre o que fazer e como fazer, o que vocês indicam para as pessoas que querem começar a praticar talvez testes para garantir o melhor time to market, né? Para resolver esse problema, garantir que seu produto vai atender ao que o seu consumidor espera, o que vocês aconselham da galera começar a usar? Porque eu já vi várias abordagens para começar com testes, e eu não estou falando aqui estritamente da pessoa que coda, tá? Eu não estou falando estritamente da pessoa que amanhã vai abrir o computador e vai
começar a escrever código necessariamente. Desde o Product Manager até o Agile Coach, que não teve a oportunidade de parear com Elias ali no dia a dia, ou com o Júlio, né? O que vocês aconselham dessas pessoas começarem a fazer para derrubar essas barreiras e conseguir fazer esse movimento cultural positivo? O que vocês dariam de dicas aí para essas pessoas? Eu daria dica, até uma das coisas que a gente comentou, sobre métricas primeiro. Boa. Entender através das métricas duas coisas básicas. Começar por 2 pontos. Primeiro, onde tem a maior incidência de defeitos na minha aplicação, para conseguir começar a focar muito bem e ter um objetivo de como eu vou entregar meu software e resolver os problemas. Então, onde geralmente tem a maior concentração de defeitos é onde eu preciso, obviamente, dar maior atenção e colocar as melhores práticas de engenharia. E o segundo é, o que o meu usuário está fazendo mais no sistema, o que ele gostaria de fazer mais. A intenção dele, né, sobre o meu software. A partir dessa métrica, priorizar também o que eu vou, todo o meu processo de qualidade em cima disso. Tá? Obviamente, por exemplo, vou começar agora, já tem uma aplicação executando, já tem um website muito bem acessado, mesmo assim eu consigo priorizar, criar um funil nisso e ter os meus objetivos muito bem definidos para que eu consiga, de pouquinho em pouquinho, colocar práticas de engenharia ali dentro, criar testes automatizados, automatizar minha infraestrutura, para que eu consiga fazer essa entrega realmente com qualidade lá pro final. Muito bom. Então começar, já que é para atender negócio, começar do próprio negócio, ir com a galera talvez do atendimento ao cliente ali, ver onde estão as reclamações, ver os tickets abertos. Sentir as dores, exato. Sentir as dores do próprio cliente. Uma melhor coisa, eu nunca tive essa oportunidade, mas eu gostaria de ter, conseguir ir vestir o chapeuzinho do cliente final de verdade, sabe? Sensacional. E conseguir realmente entender as dores que a pessoa que está usando o software no dia a dia sente. Muito bom. Por exemplo, faça um software de frente de caixa. Deixa eu ser um caixa por um dia e usar o software para ver o quão é bom, o quanto eu consigo, sabe? Usar aquilo em termos de usabilidade, o quanto aquilo é rápido nesse sentido, o quanto não tem falhas, sabe? Massa. Muito bom. É meio que o eat your own dog food, né? Assim, exatamente. Prove do seu próprio produto, né? Muito bom, muito bom. Eu diria que uma forma de você começar é você entender quem são os seus clientes, entendeu? Porque quando a gente pensa em entender o nosso cliente, é claro, a primeira pessoa que vem na nossa mente é a pessoa que está usando o software, né? E aí com isso a gente consegue pegar essas diversas métricas que o Elias falou. Mas a gente também, como sendo alguém que atua como alguém que testa aplicações, tem outros clientes, entendeu? Quais são os nossos outros clientes? É o Dev é o nosso outro cliente. É o CTO, ele também é nosso outro cliente. O PO é outro cliente. A gente tem outros clientes que são as pessoas que trabalham junto com nós também. E esses outros clientes, cada um deles tem as suas expectativas. Então, por exemplo, qual que é a expectativa do PO, por exemplo? A expectativa do PO é que a gente consiga antecipar a maior parte dos problemas antes e que a gente consiga fazer com que os caminhos comuns ao usuário eles sejam atendidos. Mas a expectativa do nosso cliente CTO é outra. É que a gente seja capaz de fazer testes que vão garantir que a saúde da infraestrutura tá boa. Que o código que está sendo desenvolvido pelo nosso time é um código que tem manutenibilidade, é fácil de dar manutenção, entendeu? Pro dev que está do nosso lado, o que ele espera não está relacionado à saúde, não está relacionado também ao risco, mas está relacionado à cobertura daquilo que ele codificou, entendeu? Então, cada um desses clientes que são clientes internos também tem as suas expectativas, a gente também tem que pensar nessas expectativas. E uma forma que eu faço no meu dia a dia é mapear quem são os meus stakeholders, entendeu? Então, eu tenho uma descrição de quem que é a persona do meu CTO, quem que é a persona do meu PO, quem que é a persona dos devs que estão do meu lado, qual que é a persona do meu usuário final, as personas, né? Porque a gente tem várias às vezes, e com base nesses eu tenho a minha visão, e isso faz com que os meus testes vão muito além dos testes funcionais. Eu tenho que também pensar em testes não funcionais, entendeu? E se você parar a pensar em quem são os seus stakeholders ao seu lado, os seus clientes, você vai começar a pesquisar
na internet para procurar conteúdo que te ensine a lidar com isso, entendeu? Muito bom, Júlio, porque você tocou num ponto polêmico, assim, essa daí é uma das questões de corredor de evento, por exemplo, open space, a galera pega nesse ponto de, pô, mas tem cliente interno, não tem? E aí eu gostei muito da forma como você abordou, porque você focou muito em insatisfações, né, assim, quais são as possíveis insatisfações atuais desses stakeholders de dentro ou do cliente de fora, ou quais são as possíveis insatisfações que vão acontecer no curto prazo se a gente não se mexer. E aí eu acho que entra na essência até do Love the Problem, que é, pô, que problema que a gente vai querer começar resolvendo, né? E o Elias trouxe a parte de métricas que casa muito bem com isso. É óbvio que, assim, só de uma perspectiva pessoal, se eu tiver que resolver o problema de um stakeholder e o problema de um cliente de fora, eu vou tentar priorizar do cliente final, né? Do cliente de fato, quem usa o nosso negócio. Agora, em muitos contextos, a gente precisa considerar o poder também de quem está dentro, né? O poder do stakeholder e conseguir fazer um balanceamento entre isso. Mas acho que essa leitura de cenário, essa leitura de contexto é essencial. Gostei muito dessa abordagem de considerar também o interno. E é algo que, por exemplo, você encontra muito hoje, uma frase muito comum, principalmente para quem joga em testes, que é: como você deixou esse bug passar, entendeu? Essa é uma frase muito comum para quem está focado em testes e que ainda não entendeu que um problema é um problema do time, você entendeu? Mas como eu disse antes, né, ainda existem diversas empresas que estão enfrentando problemas de adaptação a essa questão do engajamento, entendeu? Então, quando alguém fala como você deixou esse bug passar, a pessoa que falou, ela já tem uma noção clara de o que ela queria testar, se ela fosse o tester, entendeu? Então, num caso como esse, se você conhece essa mentalidade, as expectativas, você consegue lidar com elas bem melhor, né? Exatamente. E é interessante porque, ao mesmo tempo, se eu for olhar para o meu negócio, né, se eu começar a olhar para o meu cliente externo, como vocês bem falaram aí, os chamados testes funcionais, eu tenho 1 milhão de opções para começar a fazer esses testes, né? Então, descendo um pouquinho mais no como, talvez correndo o risco de trazer umas buzzwords aqui, ferramentas da hype. Que ferramentas vocês aconselhariam a gente começar a usar para conseguir garantir que o que eu estou entregando é o que o meu cliente precisa de fato? Pergunta difícil, hein? E vamos com calma, que eu não sei se todo mundo conhece muita ferramenta aqui. Vocês são dois experts no assunto, né? Então, vamos lá. O que vocês aconselhariam? Eu sou um pouco ancião nessa parte, vamos dizer assim. E como eu tenho um background muito de Java, como desenvolvedor Java, então, praticamente, a maioria 90% das ferramentas que eu uso hoje são relacionadas a Java, né, com a linguagem de programação Java, e elas são excelentes. Para quem... até uma dica, né? Mas tem uma ferramenta aqui que é em Python, tem uma ferramenta aqui que é em TypeScript, tem uma que é JavaScript. Gente, qualquer ferramenta resolvendo o problema serve, tá? Boa, muito bom. Isso é questão de gosto. Então não importa se tá usando Python, se tá usando VBScript, se resolver o problema, resolveu, tá ótimo. É o que a gente precisa resolver, problemas, né? VBScript também? Lembra do AutoIt? Era VBScript, né? O Júlio tá lembrando aqui que a gente também pode criar problemas escolhendo mal também o que a gente vai usar. Pode. Mas no geral a gente tem um leque de opções técnicas aí muito grande, né? Muito grande. Essa discussão aí não é que tem maior retorno, né? De qual linguagem usar. Duas que eu uso muito no trabalho, então são dois tipos de teste que a gente aplica. Eu uso muito Selenium, WebDriver, para fazer a parte de teste funcional numa interface web. E eu uso muito Rest Assured, que é uma ferramenta, uma biblioteca para automatizar testes em APIs, que são os dois pontos também muito importantes, né? Não só de testes vive a parte web, né? Mas a gente tem que também fazer testes pro back-end, né? Ou para essa conexão entre meu back-end e meu front, né? Geralmente a gente expõe em serviços hoje em dia e eu preciso testar isso também e dar um foco muito grande também, até mais do que na web. Em tempos de marketplace, principalmente, né? Eu tava vendo uma palestra no QCon, acho que ano retrasado, talvez, do Mike Amundsen, se eu não me engano, é o nome dele. Provavelmente eu pronunciei errado, mas foda-se, ele não fala português mesmo, então ele não vai saber que eu pronunciei o nome dele nunca. Mas ele tava falando sobre teste de API, né? Teste de comunicação entre sistemas, basicamente. E ele falou que acho que, se eu não me engano, a maior parte das vendas feitas pela Amazon são de comunicação entre sistemas e não feitas direto
pela interface do site, assim. Em tempos de marketplace, com grandes players aí do mercado, fazendo tudo com comunicação entre sistemas, né? Sistema falando com sistema, não dá para considerar só a parte de tela, né? Só que, ao mesmo tempo, não dá para considerar só a parte interna sem considerar de tela. Eu gostei bastante desse equilíbrio aí que você trouxe, Elias. O Selenium, que é um automatizador de browser, né? Um automatizador de interface. E no fundo a gente tem também... Qual que é a ferramenta que você trouxe aí para REST Assurance, é isso? REST Assured, isso. Muito bom. Para a gente testar essa comunicação entre APIs aí do fundo. Você usa bastante Selenium hoje também, Júlio? Então, eu tenho aqui uma declaração para fazer, tá bom? Que é assim, ó... O Julião tem o melhor curso sobre Selenium no Brasil. Aí, ó. Eu tenho o melhor curso sobre Selenium no Brasil, mas eu queria falar outra coisa, tá? Eu queria falar que há 10 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre testes de software, eu tinha as minhas referências. Há 10 anos atrás, tá? Então tem um certo ancião na conversa aqui, que ele era a minha referência, ele é ainda a minha referência, você sabe, né, lindo? Mas o Elias foi a minha referência, cara. A primeira coisa que eu li sobre o WebDriver foi com o Elias, entendeu? E tipo, era pra mim um dos grandes ícones da qualidade de software no cenário Brasil e agora avançando pro mundial. E a minha declaração é uma realização de um sonho trabalhar com ele quando eu tiver essa oportunidade, entendeu? Então, Elias, fica aqui a minha declaração de muito obrigado pela contribuição que você fez para a comunidade de testes até agora. Sensacional, muito bom. Valeu, Júlio, depois eu te pago aquele valor que eu combinei contigo, então. Valeu. E sim, eu uso bastante o Selenium WebDriver, e uma coisa que eu tenho estudado muito ultimamente, Lula, é como que eu posso utilizar Machine Learning e Inteligência Artificial dentro dos testes, para suportar os testes que eu faço, entendeu? Então, as minhas pesquisas que eu tenho feito ultimamente no mestrado, elas são todas voltadas a como o IA e Machine Learning pode colaborar com o dia a dia de alguém que testa aplicações. E o Elias estava falando do WebDriver, que é uma das ferramentas que você utiliza para interagir com a interface gráfica, mas também em app você tem o Appium, por exemplo. E o Appium, ele utiliza o mesmo protocolo que o WebDriver utiliza. Então, para quem faz a migração do WebDriver para o Appium, consegue ter uma facilidade muito grande de programar os seus scripts de teste automatizado. E no Appium, hoje em dia, uma empresa americana, a Test.ai, eles criaram um classificador que usa Machine Learning para identificar os elementos que estão na tela. Então isso é muito foda, porque ao invés de você ter que identificar quais são os elementos que o desenvolvedor colocou na tela, através do seu identificador único, por exemplo, um botão Search poderia ser BTN_CR, por exemplo, entendeu? Mas você com o poder do Machine Learning, eles criaram esse classificador que você diz apenas, quero digitar Lula no search. E aí o classificador, olhando para a tela, identifica o elemento que se assemelha a um botão de search, a um campo de search, e digita lá dentro, entendeu? Então é muito, muito bacana. Demais. É teste automatizado para fazer teste automatizado, né? Automatização para fazer teste automatizado. É uma inteligência artificial para fazer teste automatizado. Exatamente. Sensacional. E é muito bom, eu gostei que você citou, Elias, o conteúdo do Júlio, que ele publica. Eu acompanho bastante, né, o Júlio online, o Elias online, bastante da comunidade brasileira. Olha que engraçado, eu acompanho muito mais a comunidade brasileira de testes do que a mundial. Sempre Lulas, referências mundiais. Não sei, referências nacionais. Pô, tem Elias, tem Samantha, tem Júlio, tem Valmir, tem toda uma galera que eu acompanho bastante, assim. E o que eu gostei muito é que tem conteúdo gratuito sobre como fazer, né? O como não é talvez a parte mais relevante. Então você consegue achar aí material do Júlio falando como você começar com Selenium. O Júlio consumia do Elias há 10 anos atrás e por aí vai. E eu percebo que nas minhas classes de Certified Scrum Developer, né, nas minhas turmas, geralmente a galera fica sedenta pelo como e a gente pratica um pouquinho do como, mas eu falo, você quer se aprofundar? Cara, tem material na internet pra caramba. Aqui a gente tá muito mais pra discutir o porquê, discutir o que e comportamentos, né, do desenvolvedor, do team member ali, do que ficar descobrindo tecnicamente como aqui, como ali. A
gente faz as coisas. E eu vou deixar até aqui um agradecimento para vocês por toda a colaboração que vocês trazem para essa comunidade que é essencial hoje no mundo cada vez mais digital, né? O Júlio já abordou uma das questões que eu ia perguntar aqui, que era tendências para o futuro. Abordou muito bem. Então eu vou falar, a gente já falou do passado, do futuro, falar agora do presente, porque vocês citaram o Selenium, que é uma das ferramentas mais famosas para o teste de interface, e a galera não consegue ver, mas eu consigo aqui pela câmera, que o Elias está usando a camiseta do Selenium Camp, que é exatamente o que puxou esse nosso bate-papo aqui, que o Elias estava lá tweetando direto do Selenium Camp e tal. O que você tá vendo aí de tendências, Elias, aí talvez para a comunidade de teste de interface, para a comunidade de testes, para o Selenium? O que você viu lá de interessante para o futuro? Uma coisa até curiosa, eu dei uma palestra no Selenium Camp sobre testes de API. Ah, que da hora! Uma das coisas interessantes nos eventos que eram antes específicos, por exemplo, Selenium Camp só sobre Selenium, eles estão abrindo o leque, né, de opções. E isso é muito interessante. Tipo, no Selenium Camp teve muita coisa sobre, tipo, o futuro, obviamente, da ferramenta em si, o Selenium, né? Então, tava o próprio criador, um dos criadores da ferramenta lá, dando uma palestra sobre o futuro mesmo, né, e falando do pros, né, por que o Selenium tem tomado algumas, né, os committers Selenium têm tomado algumas atitudes e feito algumas coisas na comunidade, em comparação com outras ferramentas, por exemplo, o Cypress, que hoje é muito discutido hoje, né? Teve também como, nesses eventos que realmente falam sobre automação de teste, eles estão cada vez mais colocando também não só parte técnica, mas parte de não soft skills, mas como ajudar o negócio a entregar a melhor ferramenta e como a gente faz isso através de software. Demais. Muito, muito em linha com o que a gente conversou aqui, né? Exato. E também tem a vertente da parte de infraestrutura, né? Que a gente tem que suportar isso de alguma forma, né? Com infraestrutura. E se a gente não se liga um pouco na infraestrutura, a gente não consegue... A gente tem o melhor processo, a melhor ferramenta de automação, o melhor QA que vai conseguir fazer aquele script perfeito, mas a infraestrutura não suporta, eu não consigo criar ambientes, eu não consigo automatizar o provisionamento de ambientes e poder colocar isso numa pipeline para que isso seja uma maneira mais rápida possível para alcançar aquele meu time to market tão esperado. Pô, que demais. Que felicidade de saber que o que a gente está discutindo aqui também é realidade nas conferências, principalmente uma conferência específica sobre Selenium. Não é só sobre Selenium, né? Eles estão com uma visão um pouco mais holística, né? Uma visão um pouco mais geral, integral das coisas. Sensacional saber isso. Foi onde a conferência, Elias? Curiosidade? Foi na Ucrânia. Em Kiev. Kiev mesmo? Isso. Kiev, que demais, muito bom. E até pegando carona nisso, Júlio, o que você recomenda aqui? Além do nosso bom e velho Scrum Hill, né? Que talvez esse ano não conte com a ilustre presença de Elias, que tá sempre lá palestrando no Scrum Hill, agora tá na Holanda, não sei se vem pra cá em junho, talvez venha pra Jaio Brasil, mas pro final do ano. Mas além de, a gente falou aqui de QCon, Scrum Hill, a gente falou do material que o Júlio mesmo publica, né? Do material que o Elias mesmo publica, aí sigam eles nas redes sociais. O que você aconselha, Júlio, para quem quer buscar mais sobre testes de interface, testes de software, unir testes com negócios? O que você aconselha aí para quem quer buscar mais sobre isso? Legal. Bom, eu vou puxar um pouco a sardinha aqui, tá? Que eu tenho feito um trabalho de literalmente fazer um dump do meu cérebro, entendeu? Que demais. É um termo que o Akita fala, o Fábio Akita, e que eu achei muito foda e que é justamente o que eu tô tentando fazer nos últimos anos, entendeu? Então, só pra você que tá ouvindo saber aonde procurar. No Instagram, eu uso o Instagram pra responder dúvidas da galera. Então, se você tem uma pergunta pra mim, você vai lá e tem uma caixinha te esperando. Então, você pergunta e eu respondo lá pra que a geral possa ter acesso às respostas, entendeu? Então, qualquer dúvida relacionada à qualidade de software, por lá você consegue. No Telegram, no meu canal do Telegram, eu compartilho conhecimento de teste todos os dias de manhã, um áudio pra te ensinar alguma coisa sobre testes. No YouTube, toda terça e quinta, com vídeos um pouco mais longos pra ensinar sobre conceitos ou ferramentas. No Spotify, com um podcast do Júlio entrevistando pessoas de teste, inclusive o Elias está no Pipe, para falar sobre testes, entendeu? Esses são alguns dos caminhos assim que eu recomendo. E fora isso, ainda tem um e-book que eu escrevi, um e-book gratuito sobre testes também, que para todo mundo que quer, qualquer pessoa, seja dev, seja QA, seja BA, seja PO, seja o que for, quiser entender mais sobre testes, tem esse e-book que tá no meu site e que pode ser baixado gratuitamente, entendeu? Então essas são as fontes de conhecimento que eu recomendo e que podem servir bastante aí para aumentar mais seus skills em testes.
Muito bom. É muito bom porque no Certified Scrum Developer, né, quando eu tô dando a aula, eu entro muito forte com essas referências, porque... Assim, em 3 dias você consegue mudar muito sua cabeça, você consegue mudar muito seus comportamentos ali logicamente, né? Mas você precisa ter uma cadência para continuar com isso. E todo esse apoio que você vem dando, Júlio, divulgando coisa, interagindo com a comunidade, é essencial para a coisa não acabar ali só na sala de aula, né? Trata muito do comportamental e da prática em 3 dias e depois você pega pela mão e continua. Então, já fica aqui o agradecimento por toda essa divulgação, né? Todo esse material que você vem colocando aí. E pro Elias já ficou agradecimento histórico, né? Por tudo que ele tem contribuído aí ao longo dos anos. Infelizmente não consegui trazê-lo pra K21 ainda. Calma, o mundo dá volta, Elias. O mundo dá voltas. Já tentamos algumas investidas aí, perdemos pra Holanda. Olha, K21 Holanda. K21 Netherlands. K21 Holanda. Quem sabe, quem sabe. Já fica aí na ideia. Se alguém da K21 estiver ouvindo o podcast e quiser começar a puxar a K21 Holanda, já temos aí pelo menos umas 2 ou 3 pessoas no nosso pipeline, hein? Não vou ficar divulgando nomes aqui pra não assustar o mercado, né? Porque se a gente chegar, vamos puxar todo mundo. Mas, obrigado, Elias, por toda essa colaboração, mesmo a gente não tendo trabalhado juntos, né, diretamente nesses anos, mas o Júlio já abriu o coração aí, falou da sua importância para todo esse movimento. Então sigam, por favor, Júlio de Lima, Elias Nogueira, outros nomes aqui que eu estava citando aqui antes de até começar o episódio, né, o Valmir Filho, é um cara que eu sigo também, gosto bastante do que ele publica. Samantha Cecília, para mim é uma das grandes referências, já gravei o podcast da Lambda 3 com ela. A galera da própria Lambda 3, o podcast da Lambda 3, fica aí um abraço pro Vitor Hugo, pro Giovanni Bassi, para todo mundo que divulga muito conteúdo. Então tem algumas referências aí. Querem deixar alguma mensagem final pra galera que tá ouvindo, chegando nos finalmente? A gente tem muito conteúdo bom brasileiro. A gente tem um costume de achar que só as pessoas fora do Brasil são pessoas boas. E eu tô vendo que isso é verdade, mas também é mentira, porque a gente tem brasileiros excelentes trabalhando fora, e às vezes tem brasileiros que a gente não conhece de comunidade que são excelentes profissionais, né? E estão em empresas muito grandes também, empresas de sonho, por exemplo, trabalhando. E a gente tem aquela síndrome do Cusco, né? Que a gente fala no Rio Grande do Sul, né? Síndrome do cachorro vira-lata, né? De achar que a gente não sabe que os outros são melhores, né? Então, gente, tentem consumir primariamente conteúdo brasileiro, compartilhem conteúdo brasileiro, ajudem essas pessoas que compartilham, que nem o Júlio agora, que tem compartilhando muita coisa, repostem as coisas do Júlio, colaborem com isso, né? Incentivem outras pessoas a criar esse tipo de conteúdo. Assim a gente consegue aprender mais. Eu comecei a aprender mais na área, crescer mais na área, quando eu criei meu blog em 2007, começando a compartilhar o conhecimento que eu aprendia, né, fazendo um dump do meu cérebro, que nem o Júlio falou, né, e colocando em blog posts, né. Então, procurem conteúdo nacional, procurem as pessoas que são referência, procurem blogs das pessoas que falam sobre o assunto que tu tá querendo, que vai ser sucesso. E é muito mais fácil de conseguir uma interação, né. Muito bom. Inclusive, Elias, acabei de lembrar aqui uma iniciativa fantástica que a galera começou a fazer no blog da K21, que são os artigos em áudio. Então, a gente gravou os artigos sendo lidos em áudio, e aí a galera consegue ouvir o blog enquanto vai pro trabalho, enquanto tá fazendo outra coisa, né? Ouvir os artigos que estão escritos, só que em áudio. Eu achei sensacional essa iniciativa. Quem ainda não viu... Me deu uma ideia de fazer isso aqui também. No blog da K21. Aí, ó, muito bom. O meu tempo de casa ao trabalho, com um trem aqui, eu ouvindo podcasts, eu ouvindo livros, todo momento. Então, isso aí é excelente. Artigos em áudio, blog da K21. A gente começou agora numa guinada boa de publicar mais artigos técnicos também, né? O domínio técnico mais frequentemente. Então tem um sobre Docker, tem outro artigo agora sobre integração contínua. Muito bom saber que eles estão em áudios agora, me lembrei. Valeu pela lembrança de procurar conteúdos em português nacional, referências nacionais, blogs nacionais. Muito, muito bom. Júlio, quer deixar alguma mensagem final aí? Quero sim. A mensagem que eu quero deixar para vocês que estão ouvindo é a seguinte, vocês precisam entender que o mercado, ele evoluiu, e que ao evoluir, ele fez com que a gente, como sendo integrantes do desenvolvimento de um produto, precisasse se engajar na perspectiva de time e na perspectiva de produto. E fazer com que também as atividades deixassem de ser papéis para que virassem cultura. Quando eu falo de cultura,
todos precisam ter uma noção clara de o que a gente precisa ter para entregar um produto melhor. Então, para quem é QA, entenda que você precisa saber sobre desenvolvimento, e para você que é desenvolvedor, entenda que você precisa saber sobre QA. E dessa forma vocês vão conseguir ter acesso às oportunidades como ele falou, né? A automação hoje em dia do processo ou de algumas ações, ela só funciona se você conseguir ter apoio de infraestrutura, apoio da gestão, mas também, e eu acho que esse é o ponto principal, é o engajamento de todos, em que a gente constrói um produto e o produto só está pronto quando ele está na mão do cliente, entendeu? Não tem a minha parte, a sua parte. É a cultura que faz com que você consiga ter acesso aos melhores resultados. Muito bom, muito maneiro. No final, o que a gente quer é colocar o produto funcionando na mão do cliente, exatamente. E como cliente, a gente quer produto funcionando na nossa mão. Muito bom, belas mensagens para acabar. Obrigado, Elias, obrigado, Júlio. Espero que a gente se encontre aí nos eventos da vida, nas conferências, ou quem sabe num próximo episódio. A gente está sempre aqui de portas abertas para vocês. Elias, em algum momento a gente vai parear num CSD. Isso vai acontecer em algum momento. Eu vou te cobrar também. Tamo junto. Nem que seja na Holanda. Abrir um CSD Holanda. Pode ser em Portugal, que é pertinho também. Portugal aí do lado. Porra, já me deu umas ideias aqui, mas fica para um próximo episódio. Valeu, galera. Fica aqui o Love the Problem. Até o próximo episódio. Abraço. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.